Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Executores, o podcast de quem faz acontecer. Eu sou Tami Roger e eu estou aqui com um time de peso, Thiago Trindade, head de estratégia aqui da Concepto. Estou com o Renato Trindade, o head de excelência de negócios, e o Jefferson Frasnelli, head de transformação digital. E estamos aqui para um super papo e a gente vai discutir hoje sobre o futuro da liderança, como liderar na era digital. Vou deixar os meninos darem um oi aí. Legal, gente, legal. Muito bom, Tami. Obrigado pela apresentação. Prazer enorme estar com você, estar aqui com meus sócios também, com esse público aí seleto. Mais uma vez, um prazer enorme bater um papo super bacana sobre negócio e liderança. Boa. Valeu, gente. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Vai ser um prazer falar sobre esse tema tão relevante para a gente e para vocês aqui hoje. Animado. Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu, pessoal, pelo convite. Tami, prazer estar aqui. Muito bom, gente. A gente vai trazer esse tema, né, muito relevante para os negócios. E vocês, né, que já desde muito jovens ali ocuparam cadeiras de liderança, então vamos poder trocar aí vários insights, trazer para o pessoal também uma visão, né, sobre como liderar nessa era digital. Nós estamos em um mundo mudando rapidamente, então o que isso afeta a liderança, a chegada da IA, né, como é que muda tudo isso, como que um líder se comporta. Então eu gostaria de ouvir aí de vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre a visão, né, do que é ser um líder, se é algo se é para todos, ou então só alguns nascem para liderar, é algo nato, é aprendido. Gostaria aí que eu começar pelo Thiago, falar um pouquinho sobre a visão, né, do que é ser um líder. Legal, Tami, obrigado. É um tema super relevante. E o interessante é que, embora estejamos numa revolução digital, há quem diga que já estamos numa era pós-digital, os desafios humanos são muito parecidos com os desafios de centenas de anos atrás, ou de quem sabe, milhares de anos atrás. A verdade é que, por mais que alguns não considerem isso ou não concordem, as pessoas precisam de liderança. Elas precisam ser guiadas, cada um em sua esfera. Não existe nenhuma pessoa que não precise ser liderada. Até o CEO, o diretor, aquele empresário no mais alto nível ou um executivo precisa ser liderado de alguma maneira, por outras referências, por conselheiros, por pessoas ao lado, né, que ele vai, ou uma literatura, alguma coisa nesse sentido, mas a gente precisa de liderança. Esse é um ponto muito importante. Então, independente, já quero tocar talvez aí, né, quem estiver ouvindo, que independente aí de ser digital ou não, os anseios humanos são muito parecidos com anseios de tempos passados e liderar é preciso. Eu acho que um ponto muito importante também se a gente quer ser relevante para o mercado, para as pessoas, se a gente se dispor a ser líder, e para mim a questão de escolha também, não é questão de ser um dom nato, dá para se desenvolver. Se a gente escolhe ser líder, a gente sempre vai ser relevante para o mercado e para as pessoas. É minha visão inicial da coisa. Muito bom, Thiago. E agora eu queria saber do Renato, né? Para você, o que é ser um líder, na sua visão? Bom, ser um líder é aquela pessoa que a gente quer seguir. Eu acho que o líder ele tem que inspirar as pessoas. E quando a gente fala sobre ser o líder nato, eu acho que sim, existem pessoas que nascem com as habilidades de liderança, né? A gente pode ver até na nossa casa, né? Entre os irmãos ou entre os primos, quem é aquele que organiza as brincadeiras, quem é aquele que puxa. Esse instinto de organizar as coisas vem muito até do temperamento também, mas como o Thiago disse, a gente pode desenvolver, né? Se você tem a vontade de ser líder, você pode desenvolver essas skills. E para mim o líder é aquele que dá direção, é aquele que direciona as pessoas para um objetivo em comum. E como a gente tem visto por décadas ou por centenas de anos ou milhares de anos, nada que foi feito de relevante na humanidade foi feito sem uma liderança forte. Então, acredito muito nesse papel e acho que é fundamental, principalmente nos dias de hoje, os desafios que a gente está vendo aí
com digitalização e todas as novidades, né? O papel do líder é essencial. Muito bom, Renato. Agora vamos ouvir aí do Jeff. Legal. Bom, os meninos já tocaram em vários pontos, né? Mas de fato a liderança ela é frequentemente vista como um dom natural. Embora esses traços inatos, de fato, ele possam facilitar o processo, né? Ou seja, aquela pessoa carismática, né? A pessoa que tem uma alta inteligência emocional, né? Mas a neurociência aí já comprova que o nosso cérebro ele é plástico, né? Então, ou seja, ele consegue dilatar, né? Ele consegue ele consegue acumular, né, mais e mais informações. Ou seja, né, eu entendo que o que de fato define, né, um grande líder são as suas experiências, né, é o seu aprendizado contínuo, né, e a exposição a desafios constantes, né? Então, a pessoa que tiver, né, que tiver propensa a estudar, se capacitar e se aprimorar, né, ela consegue de fato se tornar um líder aí. Perfeito. Eu, adicionalmente aí, falando desse tema também, como você trouxe, liderar numa era digital, embora os anseios humanos são muito parecidos, as ambições, é lógico que o contexto que a gente vive vai dar novos desafios. E no meu entendimento, como os rapazes já destacaram, um líder deve inspirar as pessoas. E inspirar começa pelo exemplo. Então, eu entendo que para liderar não pode ser algo herdado. É a diferença de ser um gestor que herdou um cargo, de alguém que resolve e decide ser líder. Um segundo ponto importante é que ser líder é um reconhecimento e uma autorização das pessoas que estão sendo lideradas para que você seja o líder deles. Então não é algo que alguém te dê um cargo, é uma autorização, uma licença para operar que essas pessoas estão te dando um nível de confiança para que você as lidere. Então você tem que puxar pelo exemplo e inspirar. Se um líder não tem esses dois elementos de puxar pelo exemplo e inspirar, ele já não vai ser um líder capaz, eficiente, capaz de passar uma agenda, desenvolver alguma coisa maior que ele mesmo. Então, acho que esse ponto é muito importante. Se a gente está falando de uma era digital, o mínimo que o líder pode fazer é estar conectado. Ele deve estudar, ele deve ser um precursor em fazer a puxada. Muitos dos problemas que a gente vê em vários dos projetos que a gente opera é o líder muitas vezes não puxar pelo exemplo. E muitas vezes também não inspirar, tendo um narcisismo exacerbado, olhando mais para si do que para as pessoas. Então, vou pegar o exemplo do grande líder para mim, que foi Jesus, nosso grande líder. Ele veio para nos servir. Então, quem sou eu para não servir as pessoas sendo um líder também? Então, para mim, esse é um ponto muito relevante aí para o início de conversa. E um dado aí, pessoal, uma métrica dada pela Harvard Business Review, né, que 70% das competências de liderança elas podem ser adquiridas, elas podem ser aprendidas, né? Só 30% de fato é aquela capacidade inata. Um dado bacana. Pô, relevantíssimo. Interessante você colocar isso, né, como um líder que inspira. Geralmente a gente tem aquela, né, a pessoa não tem um líder, ela tem um chefe. Então ele não entendeu ainda o propósito da liderança. Correto? Talvez seja a esmagadora maioria ainda, infelizmente. Ou seja, há muito espaço para a gente poder revelar líderes. Tem muito espaço. Certo, você falando de revelar líderes. Quando foi na carreira de vocês que vocês se depararam e falaram assim, eu sou um líder? Foi um processo? Ou vocês já tinham essa aspiração de liderar? Como é que foi? Foi natural? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência como líder. Legal, vou deixar pros rapazes aí começar. Bom, eu vou... Voltando aqui na minha carreira, eu acho que foi no momento que eu comecei a liderar por influência e não por posição. Então, quando você... Na etapa da minha carreira que eu era analista de negócios, eu tinha que liderar pessoas que não respondiam diretamente para mim. Eu acho que essa é a liderança mais difícil de acontecer. Porque você não tem, de fato, a chancela. É como você ter que inspirar as pessoas para fazer sem você ser o chefe delas, né? Então, tive que desenvolver habilidades de comunicação, habilidades de convencimento, habilidades de fazer as pessoas entenderem o porquê elas estavam, porque era importante fazer aquele projeto, por exemplo. Né? E aí, parte disso é entender o ser humano por trás. E aí, naturalmente, não tinha tantas expectativas. Em algum momento da carreira, né, queria ser líder, mas partiu dos próprios líderes que olhavam esse trabalho, os gerentes da
daqueles lugares e já me viam como potencial. Então eu lembro do meu estágio que eu fui... Eu até comento, né, que ninguém sabia que eu era estagiário na época, até porque eu já estava no final da faculdade e já tinha bastante experiência. Então, me portava como um líder já procurava me vestir como tal, né? Tinha gente que estava chegando com touca lá, colocava na cabeça, estagiário ali, novinho. Até entendo, mas o meu momento... É o escadinha. Meu momento era outro. Então, quando eu falava que era estagiário, o pessoal não acreditava. E eu fui convidado para participar de um programa de First Line Leader, né, na GSK na época, que era o líder de primeira linha. Acabou não acontecendo lá por N motivos e a empresa resolveu encerrar as operações de dermocosméticos no Brasil e a oportunidade não veio, mas dali veio aquele sentimento, cara, eu sou capaz de liderar e as pessoas já me veem como tal. Então, acho que esse foi o primeiro ponto ali de partida para essa cadeira de liderança. Bacana, esse posicionamento, cara, eu acho que é muito relevante. Eu lembro que na primeira oportunidade, eu me tornei líder efetivo, direto ali, não de uma iniciativa, mas uma primeira cadeira de supervisão, né, de gestão na multinacional, 25 anos. A gente tinha uma coach, quando ninguém falava de coach, né, isso aí em 2011. Quando a palavra coach era respeitada ainda. Era muito respeitado, e o coach da filosofia de gestão, né, que é aprimoramento de capacidades. Esse coach aí, uma pessoa super relevante. Se eu não me engano, o nome dela é Susan. Um abraço para ela, se ela nos ouvir em algum momento aí. Foi crucial para minha carreira. Ela falou: Thiago, você quer chegar aonde? Eu falei: olha, Susan, eu estou aqui numa média liderança, com grandes desafios muito interessantes, mas eu quero me tornar diretor industrial. Muito legal, bacana, sua aspiração, ainda muito jovem aí, buscando esses desafios. Mas o que você tem que entender, Thiago? Para você poder alçar essa cadeira, você tem que falar como um diretor. Você tem que se portar como um diretor. Você tem que andar na roda dos diretores. Se vestir como um diretor. Né? Se posicionar, Renato. Exatamente isso serve muito para quem está nos ouvindo do outro lado, eventualmente, que quer trabalhar uma agenda específica, um plano de crescimento, um plano estratégico, um desenvolvimento de novos negócios e não tem conseguido engajar o seu time. Antes de herdar ou alcançar alguma coisa, a gente tem que semear, a gente tem que primeiro se posicionar. E as pessoas certamente elas percebem quando nós nos posicionamos enquanto líderes. Isso aí é fato e as pessoas precisam disso. Existe técnica para gestão, método, processo, tecnologias, mas sem alguém que decide ser líder e se posiciona como tal, a gente não consegue fazer qualquer agenda andar. De novo, ser o último a falar é ruim por conta disso, né? Você tem que corroborar com tudo que os amigos... Não, vai ser o último não, eu falei a minha parte, pô, você vai ser o do meio, relaxa. mas eu acho que como né, até pegando um ponto que o Renato comentou, eu entendo que é um processo que você, né, se torna, na verdade, né? Não é um cargo, não é uma posição, mas você vem assumindo e vem adotando essa postura ao longo do tempo, né? Então, as pessoas, né, os pares de trabalho já te enxergam como líder, né? Então são sinais bem sutis aí, mas os colegas de trabalho eles perguntam a sua opinião, por exemplo, antes de tomar qualquer decisão, né? Então as pessoas confiam em você, por exemplo, para resolver algum tipo de conflito, né? Para desenrolar algum tipo de desafio, né? Seu comportamento e atitude começa a ser replicado pelos outros. Então, assim, a coisa acontece naturalmente, né? E aí o teu líder, enxergando isso, aí é uma consequência natural a coisa acontecer. Né? Acho que todo mundo tá na hype agora, né? Tá no momento o filme, né? A série do Michael Jordan, né? Aquilo reflete muito bem, né? Um menino lá, né? De uma escola isolada, se destaca, vem para um time grande, que óbvio, né, não estava nos seus melhores momentos, mas que pelo exemplo, né, que pelas atitudes se tornou líder natural do grupo. Todo mundo super respeitava, né, tinha muitas estrelas, todo mundo junto, mas quem tinha a palavra nos momentos de decisão, nos momentos difíceis, era ele. Eu acho que isso é natural, né? A gente se torna líder né, isso pelas nossas posturas, né, e decisões tomadas. Você tocou num ponto bem legal, Jeff. Eu ia falar do meu início como líder. Eu acho que a gente nem percebe mesmo. Não. Eu vou falar de 2 pontos. Eu acho que o que forma a nossa cosmovisão, mesmo sem a gente perceber, tá?
Quais são os nossos valores? Que forma o nosso caráter? Quais são os valores, elementos essenciais que estão dirigindo nossa vida? Isso vem muito da criação, por exemplo. Já veio de uma criação, eu e o Renato, Jeff, tem uma criação muito parecida. De uma base familiar muito forte, um berço forjado no cristianismo. Estou falando mais de valores, filosofia de vida, tá, pessoal? Não de religião. Então, o senso de responsabilidade já era muito aflorado desde cedo. Não uma carga sobre uma criança demasiada que ela não pudesse tolerar, aguentar. Mas um senso de responsabilidade que sou uma pessoa, um cidadão, um filho mais velho e tem que cumprir algumas responsabilidades. Você é o exemplo, garoto. Como é que você vai dar mole aí ao que seu irmão vai pensar de você? Qual o exemplo que você está arrastando aqui? Então isso, eu naturalmente fui assimilando essas questões de criação e fui buscando desdobrar. E não por uma obrigação, porque era prazeroso. Acho que é muito sobre isso ser líder. Quando você tem prazer no desenvolvimento do outro. Quando você fica feliz quando o outro está se desenvolvendo e como conjunto a gente ganha. Porque não é só ele que está ganhando. Eventualmente, Thiago, você está dando asa para o cara que vai ser maior que você. Não, eu estou ganhando enquanto conjunto e estou me desenvolvendo. E quando eu estou puxando ou quando eu estou ensinando, eu aprendo mais ainda. Então, eu acho que é muito uma cosmovisão de valores, de filosofia de vida e me enxergar muito mais como um todo do que como um indivíduo. Acho que esse é um ponto fundamental. Então, começou em casa. Acho que assimilando essa responsabilidade é o natural na igreja, na banda, algum projeto ou outro no grupo de escola. Isso foi se tornando algo prazeroso para mim. E aí quando chegou a hora de fazer isso numa empresa, num negócio, acho que já era claro para quem me via com mais experiência. Um diretor que chegou e me deu a oportunidade, viu que eu já tinha algumas características que poderiam ser lapidadas para me tornar um líder. Então, assim que aconteceu. Consequência, exatamente, consequência. Consequência, muito bom saber desse processo de vocês. Então foi algo natural, né? Pelo posicionamento, pela postura que vocês tiveram, vocês foram conquistando confiança das pessoas e automaticamente elas já iam te colocando numa posição de líder, digamos assim, né? E quando você vai fazendo isso, você tem esses traços, né? Desde criança, no colégio, nos trabalhos de escola. Então, quando você cai para o mercado de trabalho, que você se depara com tantas outras pessoas, essa diversidade e tal, o que muda ali? Fala um pouquinho desse processo ali no ambiente de trabalho, porque ali você não consegue, às vezes, a permissão de todos para liderar, você tem pessoas que querem puxar o tapete. Como é que vocês se portaram nesse início de carreira e hoje, por exemplo, fazendo esse paralelo, hoje, o que mudou lá do começo de quando vocês começaram a liderar nos primeiros cargos para hoje? O que mudou na liderança de vocês? Legal, também, legal. Eu vou tomar a liberdade de começar. Eu acho que por temperamento, por jeito de ser, na época eu era muito mais pragmático quando comecei. Então, missão dada é missão cumprida e acabou. Não quero saber se é preto, branco, amarelo, vermelho, se vai à esquerda ou à direita, para cima ou para baixo. Qual é a missão? Missão dada é missão cumprida. Pragmatismo total, ainda mais sendo de exatas e tudo mais, fica muito fácil tangibilizar, né? O que é resultado, onde a gente tem que chegar, as equações dos negócios e da vida para que a gente alcance. Então era muito pragmático e arrumei muitos conflitos por conta disso, não tenha dúvida. Com um garoto lá, 25, 26 anos, brigava, batia de frente com gente grande na empresa sem medo de ser feliz. E era respeitado por isso também, porque tinha minhas opiniões, era convicto em defender ideias. Mas eu entendi também, ao longo do tempo, que não era só isso. Eu precisava aglutinar mais as pessoas. Eu acho que qualquer pessoa, se ela for minimamente inteligente, ela vai perceber que ela tem que jogar junto. Senão você não passa qualquer agenda. Então eu já tinha, acho que, uma boa relação com os meus diretos, com as pessoas que respondiam para mim, o senso de responsabilidade sobre eles, mas eu entendi que eu precisava liderar também para o lado, para os pares e para cima, meus diretores. Então, com isso, a gente tem que saber vender a ideia e entender como é que eu posso colaborar com o todo. Sabendo que não tem uma divisão de eu contra eles, nós contra eles. É sobre como é que a gente ganha junto. Todo mundo vai ficar feliz com isso? Não, nem Jesus agradou todo mundo. Então, tranquilo, não tem como agradar a todos. Mas acho que é muito mais sobre o alinhamento e querer se doar para que a agenda aconteça. Outro ponto, a gente vai andar no pace do mais lento. A gente não vai andar no pace, eventualmente, de você, que é um diretor executivo, dono de empresa, que quer fazer a coisa acontecer. Eu tenho que identificar os gargalos, quais são os impedimentos. Acho que olhar um pouquinho para isso com maturidade foi bem importante,
valorizando o ser humano por trás ali do profissional. No final de contas, é um CPF, uma pessoa que tem anseios, tem família. Eu acho que entender e conhecer um pouco mais esse ser humano fez toda a diferença na hora de fazer essa transposição do início para uma maturidade em liderança. Olha, se puder completar o que o Thiago colocou ali, acho que no começo, né, óbvio, tem toda essa questão, né, da equipe te reconhecer, mas no ímpeto, né, na vontade de acontecer, eu entendo que a gente é mais chefe do que líder, né? A gente tenta impor, né? A gente tenta, né, aos trancos e barrancos fazer a coisa acontecer. Até um ponto que a gente entende que não adianta, né? Que não adianta. Na verdade, a gente precisa influenciar, né? E influenciar através do exemplo, né? Influenciar através de técnicas, enfim, mas de fato impor não é o que funciona, né? Então eu me enxerguei nesse momento, né? Poxa, eu não estou sendo um líder, eu estou sendo um chefe, né? Então o que eu preciso fazer para me tornar um líder? Foi aí que acho que deu uma virada de fato, né? E eu pude performar melhor, né? Quanto equipe. Que vem com o amadurecimento, não é? Com certeza. E se você não passa por esse processo, eu acho que de se frustrar como líder e entender que as coisas não funcionam do jeito que você imaginava, como você quer, né? Você tá liderando errado. Porque eu acho que todo líder ele passa por esse ponto que a gente pode chamar aí dos vales das lágrimas, né? Então você acha que liderar é ter poder da decisão na sua mão, liderar é você delegar e as coisas vão acontecer perfeitamente. E aí porque a gente, como profissional de exatas, a gente tem esse perfil, né? De fazer acontecer e ser muito regrado. Mas eventualmente as pessoas que a gente vai trabalhar são diferentes. E a gente precisa traduzir muitas vezes o que a gente espera e entendendo também o que está motivando aquela pessoa do outro lado. Exatamente. Não é simplesmente faça isso, não. Esse aqui é o objetivo. Vamos construir um caminho para que isso seja uma realidade daqui 3 meses. E aí o plano entra o coaching de verdade, né? Que é desenvolver o plano e deixar aquela pessoa opinar. Então acho que na minha experiência foi muito disso. A primeira frustração foi, cara, não vai ser tudo do teu jeito. Como era quando você era um especialista. Vai ser, eventualmente, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, no início, até a maneira de se comunicar era muito direcionada às pessoas que se pareciam comigo. Então, acho que o principal desafio foi entender cada ser humano que estava ali, né? Quais as motivações dele e como que eu poderia conectar a motivação daquela pessoa com o objetivo que a empresa tem e o porquê ele está ali todo dia. Acho que essa frustração é normal e qualquer um que vá acessar a cadeira de liderança tem que se preparar para ela. Verdade. Bom, gente, é muito bom. Já que vocês estão falando aí, vamos falar um pouquinho da mentalidade do líder. Né? Então, acho que ficou um pouco claro aí, né, como que vocês transicionaram essa mentalidade, foram aprendendo com os desafios. Então, assim, quero saber aqui, quem está nos assistindo com certeza também, quais hábitos e práticas, né, diárias ajudam a moldar a mentalidade do líder? Então, vamos falar um pouquinho sobre hábitos, sobre prática. Legal, isso é interessante então. Eu acho que o pessoal fala muito sobre o poder da ambiência ou da influência e muito sobre quem você anda e quem é sua referência, é um ponto importante. Quem nasceu para ser águia não pode andar com galinha, perdão do termo. Né? Mas é mais ou menos isso. E fica bem estranho quando você está andando em ambientes que não são seus. Você se sente ali deslocado. Né? E não vai não fazendo sentido e às vezes você não conecta porque não está fazendo sentido. E aí quando você vai se inspirando, você vai se conectando a pessoas que estão num nível mais elevado que o seu, não só do ponto de vista profissional ou econômico, do ponto de vista filosófico de vida, né, de valores, de moral, e essas pessoas passam a ser referência para você, isso é muito bacana. Eu tenho que copiar, ser uma cópia? Não, mas o que esse cara tem de legal, dessa mulher, que eu posso tomar referência para mim? Então, acho que o poder da influência e da ambiência. As pessoas que são minha referência e que ambientes eu frequento. Hoje, para o estilo de vida que a gente tem aqui, de negócios, eu falo para todo mundo e todo mundo sabe, eu sei que todo mundo compartilha disso. Deus nos céus, família na terra e trabalho todo dia. Ponto. Não tem tempo para lero-lero. Ah, sim, a gente descansa. Ah, sim, a gente vai numa festinha, claro. Mas é pragmatismo, foco. Acho que a gente tem que ter muito claro qual é a nossa missão.
né? E aí sim, a gente vai conectando isso com hobbies que fortalecem a família, que fortalecem o meu autodesenvolvimento, que fortalecem a conexão com outras pessoas especiais também, né? A prática do esporte, o hábito da leitura, são elementos que para mim são muito bons, né? Mas essa questão da influência da ambiência faz muito sentido, estar em família, ter referência em grandes pessoas. E também eu acho que na questão do dia a dia, já que a gente passa 1/3 do nosso dia com o nosso time, saber muito bem que time que a gente está formando e quem a gente está trazendo para dentro de casa. Eu, sem rasgação de seda aí, eu sou privilegiado de ter esses 2 caras aí como sócios, o André, que não está nesse episódio também, e o time que a gente está formando. Mas a gente dedicou muito tempo para isso acontecer. Não foi do dia para a noite, não foi instalar de dedos. Então, também escolher muito bem com quem a gente anda dentro do negócio, quem é o nosso time, quem é a nossa tropa de choque, batalhão de elite, compartilhar de valores e saber que todo mundo vai batalhar pelos mesmos objetivos no dia a dia, torna a gente cada vez mais municiado ali, engajado no que tem que ser feito. Legal. Bom, contribuindo aí, né, acho que a liderança ela não é construída só nos momentos de crise, né, só nos momentos de grandes decisões e tudo mais, mas como a Tami comentou, né, são nos pequenos hábitos, nas pequenas ações diárias aí. Então, se você analisa, né, ao seu redor ou no mundo mesmo, né, os grandes líderes e começa a entender comportamento, né, método, a gente entende que esses caras têm, né, rotina rigorosa, né, como o Thiago falou, tem que fazer, vamos. Então, ou seja, rotina super rigorosa para otimizar de fato o seu dia, né, inteligência emocional extremamente aguçada, né, e a capacidade de resolver problema, é óbvio, né? Então, isso para ajudar, por exemplo, então, né, leituras salutares, né, leituras boas aí, né, para um aprendizado contínuo. Então, reservar ali um período de tempo, né, para que a gente, né, possa ler, né? Exercício físico, né? Exercício físico justamente, né, não só para o corpo, mas para a questão da disciplina mental, né? Então, eu gosto muito de natação, por exemplo. Poxa, então é um momento que sou eu contra eu mesmo ali, né? Verdade, total. Contando você. Exatamente, cara. Contando azulejo, né? A gente brinca, né? Contando azulejo, né? O quão mais rápido esse azulejo passa, né? Então, a disciplina mental ali é extremamente provocada, né? Ou seja, a gente está ali o tempo todo, né? E um outro ponto que eu acho super importante, né, é a prática, de fato, de empatia e de escuta ativa com o seu time, foi o que o Thiago comentou. Então, dedicar um tempo para, poxa, tá com o time, tá escutando, tá entendendo os seus anseios, aquela atenção genuína, né, não só, né, poxa, porque eu devo estar ali, devo ouvir a equipe, não, mas é aquela atenção genuína e entender, né, o que se passa com o time. Acho que são alguns pontos que ajudam a desenvolver. Hábitos pequenos, mas que ajudam a desenvolver o processo. Sim. Você vai aprendendo a se autoliderar. É isso que eu ia falar também. Antes de você liderar os outros, você precisa ser líder de si mesmo. E eu acho que o maior desafio é liderar nós mesmos. A nossa cabeça é cheia de coisas, cheia de prioridades, e aí tem outras agendas, eventualmente, que possam vir a conflitar com as nossas agendas. Então a gente precisa ser líder de nós mesmos. Cara, eu prometi que eu vou fazer esse treino, eu vou fazer. Eu quero ler 10 livros no ano, 12, eu preciso executar. Se eu não conseguir me vencer, eu não vou conseguir liderar outros. Então, lógico, né? A gente não pode se sobrecarregar nesse processo. É mais falando de quando a gente chega nesse momento de ter filhos, de ter família, que é preciso entregar tempo de qualidade para eles também. Mas o primeiro passo é ser líder de si mesmo e depois você liderar em casa. Então, poxa, quem é casado ou quem já tá na idade de bater asas ali em casa, mas fica ali na asa do pai e da mãe, cara, você também não vai se preparar você não tá liderando nem sua vida, né? Os pais estão pagando as contas, não se envolve com as questões da casa, não sabe o que é um mercado. Então você está totalmente desacoplado do que é a real existência, né? Ainda está ali meio que naquela fase da infantilidade. Então esses processos, eles vão ajudando a pessoa a se tornar um líder. E por isso que eu acredito muito que os melhores líderes são aqueles que foram colocados em desafios muito cedo. Então, ou seja, um desafio de morar fora,
um desafio de lidar com uma questão financeira complicada em casa, você tem que fazer acontecer. E aí você começa a olhar o todo e não mais só para si. Então acho que liderar a si é o primeiro passo para depois liderar os outros. É o que a gente brinca aqui internamente, né, Renato? É criar casca, né? Criar casca. Problema, arrumar problema, bicho. Se você não tem problema, se você é jovem, se você tá ali com seus 19 a 22 anos, 23, sua vida tá muito fácil, cara, arruma problema. Arruma um boleto. Uns boletinhos pra pagar. Arruma um... Como é que é aquele carro lá? Um Fiat Elba, sei lá, um carro que dá problema sem ir no mecânico, porque, de fato, liderar é resolver problemas, como o Jefferson falou. E a gente só aprende no campo de batalha, não adianta. É verdade. E tem um ponto que é muito bacana aí sobre esses hábitos. A gente tem aqui, eu acho que vocês devem compartilhar comigo, de fazer negócios, empreender, parece muito mais um jogo do que um trabalho. Gente, não quer dizer que não seja difícil. Mas quando você se conecta ao que você gosta, é muito bom. É muito bom mesmo. E é muito complexo de igual maneira. Tá? Mas é um jogo complexo, mas muito bom também. Então é um jogo diferente, é um jogo de outro nível. Como vocês estão falando aí, acho que talvez você pode chamar de pipeline da liderança, se eu não me engano aí, do Rancharan, acho que é isso mesmo. Ele fala de ser líder de si, líder dos outros e líder de líderes. Um grande CEO, um grande diretor executivo, um grande dono de empresa, ele tem que ser líder de líderes. E qual que é o problema? A maioria deles não tem líderes debaixo dele. Tem pessoas, muitas vezes, muito tático para operacionais. Não tem pessoas, muitas vezes, por uma construção que ele não permitiu acontecer e conseguem checá-lo, e conseguem debater com ele temas relevantes. Então, acho que se permitir ter líderes abaixo de você também, ser líder de líderes e poder ver essas pessoas aflorando e crescendo, é uma coisa estupenda, é algo muito interessante para você ver a companhia ganhando corpo, as pessoas se desenvolvendo e o ecossistema, o time ganhando o jogo, porque não dá para ganhar o jogo sendo só eu, o grande e o inteligente da turma. Eu preciso de pessoas totalmente relevantes, pessoas capazes e mais capazes do que eu em determinadas matérias, determinadas áreas, determinados setores. Então, você que está me escutando aí também, é um dono de empresa, um diretor de companhia, permita-se desenvolver e trazer líderes capazes que podem, muitas vezes, apontar alguns erros, falhas, mas também apontar caminhos e colaborar com tudo isso. É algo também muito prazeroso e algo que é muito bom de ver acontecendo. A dinâmica que não depende só de você. Legal, Thiago, essa coisa do líder, né? O líder servidor, o líder que serve. Isso é muito importante, né? Isso fala muito de propósito. Encarar a liderança como um propósito. Então, você formar pessoas, desenvolvê-las, né? Ser um catalisador de talentos, digamos assim. Né? E ter pessoas até melhores do que você mesmo. Isso fala muito, né, Thiago, de humildade. Um líder que não é humilde, um líder que não encara isso como um propósito, ele vai querer ser, às vezes, o centro, né? Um líder centralizador, aquele líder que quer aparecer. A gente chama de oráculo aqui também, o líder que é o oráculo. Oráculo, todos exato. Pedem bênção pra ele pra fazer qualquer coisa e aí ele não tem. Exato. Se não tiver o dedo dele, não tá bom. E até vamos puxar aqui, né, pra gente discutir um assunto importante, ainda mais em tempos aqui, né, modernos, contemporâneos. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença da liderança baseada no ego e a liderança baseada no propósito. Vamos ser breves aí pra gente falar um pouco mais, mas comentem sobre isso. O que vocês têm visto no mercado? Fale alguns sintomas, né, do líder liderança baseada no ego. Eu vou começar, tá, também. Eu vejo muito a diferença até mesmo do... Fisicamente a gente enxerga, né? Então, foi muito comum e ainda é muito comum a gente ver o líder que se cerca ali de elementos físicos e simbólicos para mostrar que ele é o chefe. Então, ele tem que ter a melhor sala, ele tem que ter o melhor computador. O computador de todo mundo é um Dell, ele tem que ter um Dell 4.0. Porque isso mostra talvez até uma fragilidade, né, dessa pessoa ter que ser reconhecida pelo carro que ela chega, pela roupa que ela veste. E a gente vê um movimento das empresas há mais de 20 anos em tentar verticalizar mais isso, né? Por exemplo, ambientes de trabalho em que você não consegue saber quem é o líder. Porque nós somos pessoas comuns, querendo chegar no objetivo comum.
E aí, quando a gente fala da diferença do ego, é de fato esse cara que quer ser servido. Para mim, o líder, o chefe que tem a liderança pautada no ego, ele quer que as pessoas sirvam, que deem respostas para ele apenas, e ele fica ali de cima, né, controlando numa torre. Já o líder servidor do propósito é o que tá de fato ali remando com a galera, e não que ele vai fazer as mesmas atividades, mas ele vai onde o pessoal tá indo, ele tem que ir junto. Ele não tá num alto de uma torre. E eu acho que isso fala muito de propósito, né? Muitas vezes essa pessoa que tá nessa cadeira, ela não vê esse perfil de liderança como uma fortaleza, ele vê como uma fraqueza. E é aí que as pessoas se enganam, né? Porque os maiores líderes e que já se passaram aqui pela humanidade são líderes que estavam ali entendendo as pessoas, circulados de pessoas e que tinham pessoas de confiança. E não tem como você ter um time de confiança se você está deslocado, né, desacoplado desse time. Perfeito. Acho que ele prioriza muito a questão do reconhecimento pessoal, né? É controle, quer poder, então ele busca muito a questão de validação, né? Exato. Tem muito medo de fato de perder o poder, de perder a autoridade que ele acha que tem, que ele entende que tem. E aí a questão, né, ele pensa mais na sua imagem própria do que de fato no bem-estar da equipe, né? Então, quem tá baseado em ego, né? Agora, quando a gente olha por questão de propósito, não, aí de fato quem se sobressai é a equipe, né? É construir algo sustentável para a equipe, né? E faz a equipe se sobrepor até a ele em alguns pontos. O Thiago mesmo comentou. Exatamente. Exatamente. Verdade. O Jim Collins, eu não canso de citá-lo, né, cara? Ele é uma base muito importante aqui nos nossos estudos e dinâmica, né? Fala muito de empresas feitas para vencer e outras literaturas que tem. Ele fala de um dos pilares iniciais de uma empresa competitiva ao longo do tempo, uma empresa perene, que continua crescendo e ganhando o jogo, é sobre o líder de nível 5. E ele explica que esse líder de nível 5 é o cara muito capaz, muito inteligente, não que tem que ser o mais inteligente em tudo, não é isso, mas capaz de desenvolver o negócio, mas tem uma liderança em prol do negócio e muito pouco narcisista, ou zero narcisista. Um foco absoluto em desenvolver o negócio e as pessoas. Como o Renato disse, os rapazes disseram, olhar para o objetivo comum e fazer o que tiver que ser feito para que esse objetivo seja alcançado, sem olhar para si mesmo. Acho que ser narcisista é olhar para o seu umbigo. Como eu quero ser servido, como vocês disseram, o que é melhor para mim, como eu me poupo e tudo mais. O contrário é qual é o nosso objetivo e como eu posso servir para que esse objetivo funcione, para que as coisas aconteçam. Quando a gente fala, por exemplo, do papel de um diretor executivo, no final do dia, dar a visão da companhia, entender o mercado, aterrissar isso para dentro e ser um facilitador para que os outros possam fazer o trabalho deles. Muito melhor do que ele faria. É muito disso, né? Hoje a gente estava numa discussão com um diretor executivo e foi muito interessante porque ele conseguiu entender a atuação de cada um de nós. Ele falou, né, vocês devem recordar, né? Ele falou, Renato, você tem que me ajudar com o meu passado. Entendeu? O Renato é um cara de excelência. Tudo que está quebrado, desarrumado, aí me ajuda a arrumar. Ele entendeu que a capacidade do Renato é essa. A grande capacidade dele é arrumar aquilo que não está funcionando, fazer a máquina girar. Thiago, você me ajuda com o futuro. Minha posição, né, em estratégia, em expansão, em olhar para frente, visão, é ajudar ele a olhar para o futuro e aterrissar esse futuro para o dia a dia dele. E para o Jeff ele falou, cara, eu preciso de muita ajuda para vender e é hoje. Agora, meu irmão. A urgência é agora. É isso. Então é muito legal pessoas de fora identificarem as capacidades que cada um tem e enxergar como um time, a força de um time colaborando e cooperando para que algo maior aconteça. Legal. Muito bom, gente. E é um desafio, né? Você liderar em tempos como esse, né? Com equipes diversas, com pessoas diferentes gerações. E que conselho que vocês, né, podem dar aqui para quem está liderando? Como se adaptar a essas rápidas mudanças? É um tema aqui, né, a pauta do nosso podcast. Como liderar em tempos como este? Então, assim, quais habilidades novas, vamos melhorar aqui a pergunta, quais habilidades esse líder tem que ter para ontem, senão ele vai ficar para trás, enfim, pode pôr em risco o negócio. O que esses tempos modernos exigem do líder hoje? Legal. Eu, no meu ponto de vista e pelo que a gente vê pelo mercado, a questão é a capacidade de adaptação, né? A capacidade de adaptação é uma das principais características que num mundo como hoje, né, disruptivo, mudanças o tempo todo, né,
aquilo que é agora, já daqui a pouco não é mais, né, daquela forma, né, tecnologias avançando. Então, acho que a capacidade de adaptação do líder ela é extremamente importante, né? E para isso ele precisa ter o quê? Precisa ter uma mentalidade de aprendizado contínuo, aquilo que a gente, né, sempre traz aqui, né? Tá ligado, tá antenado no que está acontecendo no mercado, né, no que surge de novidade, no que surge em relação a tecnologias, boas práticas, processos, métodos, tá? Tem que estar bem antenado a isso. Muito dado, né? Usar muito dado, usar muita tecnologia para poder se antecipar, né? E aí não ser pego de surpresa, né? Ou seja, ser adaptável, ser maleável, mas, né, se a gente conseguir se antecipar, né, e prever problemas, né, prever aí que o caminho traçado está sendo desviado, né, por pontos A, B ou C e conseguir tomar decisões antecipadas para poder mitigar esses problemas e traçar, né, e voltar para a rota novamente. Acho que é um dos pontos, de fato, super importantes nesse nosso momento atual. Muito bom. Mais alguém quer comentar? Vai lá, Renato. Todos nós, com certeza. Eu penso que, assim como o Fórum Mundial tem dito, né, sobre as habilidades de resolução de problemas complexos, cada vez mais os problemas vão ser mais diferentes, mais complexos e mais cabeludos, digamos assim. Então, é preciso se abrir para o novo, para você entender que você não tem todas as respostas. Esse negócio de que o líder tem que saber tudo ficou para trás há muito tempo, gente. Verdade. Total. Então, a habilidade de usar o time para a resolução de problemas, ou seja, trazer o problema por um colegiado e você extrair o melhor das pessoas, porque ali naquela pessoa que você acha que não tem a solução, eventualmente ela que faz aquilo todo dia, ela vai ter a solução. E aí você ser esse filtro. E uma outra habilidade que eu acho que essa é mais difícil ainda, que é desenvolver a capacidade de escutar. A gente geralmente aprende a escutar para responder. A gente sempre está se preparando, né? Quando você pergunta, é uma tentação eu focar na resposta que eu vou dar ao invés de escutar a resposta que meu parceiro está dando aqui, que pode trazer vários insumos. Isso é o tempo todo, então você precisa ser intencional em escutar de verdade as pessoas, porque senão as informações vão chegando das pessoas de uma nova geração, da geração Z, de uma pessoa diferente, uma pessoa com uma cultura diferente, e você não vai entender, porque você quer respondê-la com aquilo que você acredita e não aprender. Então acho que são duas capacidades aí que são, de todas as capacidades que são muitas, acho que essas duas são as principais. Isso é muito bom. E pegando o gancho do Renato, muitos dos líderes que a gente conhece são pessoas muito capazes. Digamos que, numa escala de 0 a 10, ele é pelo menos 9 ou 9,5. Uhum. Alguns acham que até são 10. Mas imagine que você é 10 e só você é 10, todo mundo é 2, porque você não desenvolve. Você tem aí mais 5 pessoas, você vai ter uma nota 20, certo? Agora imagine se cada uma dessas 5 pessoas adicionais forem nota 7. Você com seu 9,5. Você escalou muito sua capacidade. É o papel do líder. É escalar a capacidade das pessoas. As pessoas são muito capazes, o ser humano é muito capaz. É claro que a gente tem que entender quem é que tem aptidão para quê. A gente fala muito de matriz de competências, entender se a cadeira que o cara está tocando é a cadeira efetiva, se cabe aquela pessoa ou não, e, claro, desenvolvê-la. Mas esse jogo de trabalhar em time é capacidade limitada. A gente fala muito aí de Mind Master, né? O mente mestra. É muito sobre a soma de capacidades. Você tem uma capacidade que não poderia ser tocada, alçada, se não fosse a junção de mentes. Coletivo. O colegiado. Isso eu li em algum dos livros, aqui não vou saber qual, não sei se do Jim Collins ou outro livro, e ele fala muito sobre a capacidade, como o Renato disse, de escutar atentamente a outra pessoa e conseguir aterrissar isso sem qualquer preconceito, entender o porquê que aquela pessoa está trazendo e manifestando aquela ideia, sem qualquer tipo de preconceito. Você vai conseguir lapidar muita coisa legal. Falando do nosso mundo aí digital acelerado, eu concordo também com o Jeff que um gestor, um grande líder tem que ser alguém muito pragmático, alguém drivado a dados, dirigido a dados, informação, tecnologias, não eventualmente ser um implementador, não é necessidade, mas saber manipular e utilizar as informações a favor e trazer muito essa esfera da liderança, da inspiração, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento do time, conseguindo ver seu time mais capaz do que si mesmo,
para poder fazer aquela agenda, aqueles objetivos serem alcançados. Para mim é um misto de pragmatismo com liderança inspiradora, e aí é se lançar nos braços da incerteza com um bom planejamento que, embora não seja perfeito, a gente consegue mitigar demais o erro. Falando de Brasil e momento atual, a gente nunca tem uma condição adequada, perfeita para fazer negócio. Hoje, aí, no começo de 2025, a gente tem ouvido muito do mercado, uma incerteza e tudo mais. Eu posso dizer que aqueles que são eficientes e inovadores sempre vão vencer, independente do momento. Você é um grande líder e confia também na liderança e na gestão, que é o que a gente tem visto empresas ao longo de décadas prevalecerem, vencerem. Certamente você vai vencer esse jogo agora também. Então, é muito disso. Forma um time bom, falando confia, de Brasil, lidera e né, desenvolve. Thiago e time Exatamente. aqui. Brasil, gente, a gente vive isso há quantos anos? É só perguntar para os nossos pais, a né? vida toda. Então, ainda hoje, né, a gente vê pessoas falando, poxa, mas será aí o governo? Cara, para com isso, porque não é daí que vem as respostas. A gente sabe que impacta, sim, mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Esse é o papel do líder. Eu quero chegar aqui, eu escolhi o plano. Cara, adapta o plano, mas não muda ali onde você quer chegar, porque vai mudar. Uma hora a crise vai passar, o momento vai mudar e quem se preparar vai estar pronto. Quem não se preparar vai continuar chorando, né? As pitangas. Exatamente. Olhar para aquilo que a gente tem nas nossas mãos. O restante, a vida sempre vai acontecer. E para quem dirige a própria vida, que eu acho que esse é o papel do líder, dirigir o seu caminho, como o Renato bem disse aí, traçando seus objetivos e caminhando em melhoria contínua, trazendo as suas pessoas consigo, não tem como dar errado. Certamente aí os tempos podem ser bons ou ruins, a gente vai conseguir alcançar grandes objetivos, grandes resultados. Bom, gente, foi muito bom ouvir tudo isso de vocês, um pouquinho da experiência, um pouquinho da mentalidade do líder, como que habilidades, né, que características esse líder tem que ter para se adaptar a essas rápidas mudanças. Então é um assunto que dá muito pano para manga, né? Tem muito o que falar a respeito disso. É uma primeira provocação de outros temas aí que a gente vai trazer, né? Então, creio que você tem insights valiosos aqui, muito úteis para você começar a aplicar, se autoanalisar aí, se você tem sido um bom líder ou não, se você está no caminho certo ou não. E é isso, gente. Compartilhe esse conteúdo, né? Ouça mais vezes. E, enfim, deixa um comentário aqui. Eu quero agradecer a presença aí dos meninos, Thiago, Renato, Jefferson, e uma consideração final, se alguém quiser, tá bom? Pra gente encerrar aqui e continuar num próximo episódio. Muito bom, Tami. Obrigado. Muito bom estar com vocês mais esse episódio. Realmente tem muita coisa para falar, não vão faltar oportunidades. Eu posso dizer assim como outra frase que eu gosto, que empreender é preciso, liderar é preciso. Para quem tem aptidão e já está nesse jogo, gente, vamos nos lançar com o corpo inteiro, de corpo e alma. Certamente a gente vai ser muito feliz e realizado com isso. Muito bom. Isso aí, gente. A gente vai ter muito mais oportunidade de falar de um tema tão relevante como esse. E obrigado pelo espaço, gostei bastante. Tami, estreando aí como host, muito bom. Tô começando. É isso aí, muito legal, gostei. Mandou benzaço. Legal, pessoal. Também bastante feliz aqui com esse episódio, que tem muita coisa boa pra gente compartilhar. Como bom engenheiro que sou, né, gosto de dados, então eu me prendo sempre a isso. Gente, 70% daquilo que é necessário ao líder, ele pode ser aprendido, né, não é inato. Então, assim, vamos estudar. Boa, Jeff. Vamos embora, pra cima. Muito bom, vamos pra cima, né, fazer acontecer. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Um abração pra todos. Abraço, pessoal. Gente, forte abraço. Tchau, tchau.